Hoje nós celebramos a festa de uma grande santa. Deus é admirável nos seus santos, já diz a Sagrada Escritura, e bem-aventurados os que morrem no Senhor, porque as suas obras o seguirão. Celebramos hoje a festa de Santa Ágata, ou Santa Águeda, que era uma jovem de uma família muito rica, nobre, da cidade de Catânia, na Sicília, na ilha da Sicília. Ela viveu no século III, nasceu ali por volta do ano 265 e era cristã, muito fiel a Deus. Segundo a tradição, era chamada diaconisa. A diaconisa não era uma ordem como é o diaconato, o diácono, mas a diaconisa era aquela mulher dedicada ao Senhor, consagrada ao Senhor, que se encarregava de ajudar as outras mulheres cristãs, sobretudo quando tinha as cerimônias de batismo e precisava da proteção de uma mulher. É claro que o bispo batizava, mas os cuidados com a mulher, questão da roupa, questão de descer, muitas vezes o batismo era feito num tanque, né? Numa piscina, e tinha que descer lá, depois tinha que colocar uma toalha, etc. E isso era quem se carregava disso não eram os presbíteros, nem o bispo, eram mulheres. E essas mulheres que serviam eram chamadas de diaconisas. Notem que não é uma ordem como é do diaconato, mas eram diaconisas porque a palavra diaconia significa serviço, exercício de um serviço. O diácono é o que serve. Então a diaconisa era essa mulher. E Ágata, jovem ainda, já tinha essa função de diaconia e servia como diaconisa, né? Bom, de modo que isso é bem tradicional, bem antigo. Estamos aí ainda na época das grandes perseguições do século III. Estourou, pois, a perseguição do imperador Décio, que foi uma das piores perseguições na igreja. Décio, o que ele queria na sua perseguição foi a última grande perseguição antes da autorização de Constantino. O que caracterizava a perseguição de Décio era os maus tratos ao cristão antes de matar, quer dizer, a tortura, para levar o cristão a abandonar a fé. Era uma coisa realmente diabólica. E ele trabalhava muito para fazer o martírio daqueles que eram os chefes, os diáconos, os presbíteros, os bispos e até o Papa. É claro que houve muitos mártires na época de Décio, mas com Ágata, ela foi denunciada como cristã e compareceu diante do procônsul, que seria o nosso governador, que começou a discutir com ela, porque ela era de uma família muito nobre. Como é que pode você, sendo de uma família tão nobre, se tornar escrava do cristão? Ele considerava que o cristianismo, pelo fato de pregar a humildade, levava as pessoas à humilhação, a uma certa escravidão. Como é que pode você deixar de prestar culto aos deuses do Estado e prestar culto a Cristo, um morto, e se tornar escrava como cristã? E ela realmente tinha feito um voto de pureza, tinha recebido um véu naquela época da Virgem, era um véu vermelho, que caracterizava a sua consagração na virgindade, e o governador considerava isso uma escravidão. E ela então rebate o governador, dizendo que escravo era ele. Ela também não perdia tempo na hora de responder, né? E escravo era ele, que prestava culto a pedaço de pedra e a pedaço de madeira. E ela não, ela era livre, porque a verdadeira liberdade está em não pecar, em não ofender a Deus. E a maior escravidão está em pecar,
em ofender a Deus. De modo que a liberdade do cristão está nessa união com Cristo. Isso deixou o governador muito irado, que já estava querendo ficar com ela para ser que ela fosse mulher dele. E ele então, com muita raiva, começou a maltratá-la para ver se ela deixava o cristianismo. E decretou que ela fosse amarrada nos seus membros, esticada, né, em ferros, e depois os seus seios fossem atingidos e ela fosse cortada, né, mexessem com os seus seios, fossem retirados, né. Depois ele deu um tapa muito forte na hora da discussão nela, ela ficou ensanguentada, né, e colocou-a na prisão, para ele morrer na prisão. E aparece então de noite, uma noite aparece no meio de um clarão, um ancião, um homem dentro da prisão. Depois ela reconheceu como São Pedro, que vai e cura. E ela fica curada do seio, né? E ela então depois é levada ao governador e diz: a prova maior de que o meu Deus é verdadeiro está aqui na minha cura. E ele, longe de se converter, mandou maltratá-la mais ainda, colocando-a que ela fosse arrastada em cima de vidros. Mesmo assim, ela não morreu. E quando ele começou a fazer isso, veio um tremor de terra lá na cidade, e o povo então ficou contra ele, dizendo que ele estava sendo castigado por estar maltratando uma santa. Ele a deixou, ela foi presa, ficou lá na prisão, e ela terminou morrendo no momento de um tremor de terra. Ela morre na prisão. Foi logo, seu sepulcro foi logo cheio de visitas e venerações. A cidade onde ela viveu tinha lá tem ainda, né, um vulcão, o Etna, que acordou, né, estremeceu lá, e as lavas vinham com muita força. E foram lá, então, no túmulo dela, pegaram um véu dela e colocaram na direção do vulcão. O vulcão cessou e viram aí a proteção dela para a cidade, também contra o fogo. Ágata, ou Águeda, é invocada sempre pelas mulheres nos casos, né, de doenças da mama, também invocada pelos padeiros, não sei o motivo, invocada também contra o fogo que pode devorar. Deus é admirável nos seus santos. E na vida de cada santo, Deus nos dá alguns ensinamentos, né? Primeiro, a importância de nós vivermos a plena liberdade de filhos de Deus, que é o exemplo dela. Ela, sendo nobre, poderia ter uma vida diferente da que ela escolheu. E ela, então, procura servir. E aí glorifica a Deus no seu serviço. Sendo nobre, é considerada como uma escrava, pela sua humildade e pelo seu serviço. Mas aí Deus manifesta a sua glória nesse serviço dela. E ela mostra que a verdadeira liberdade não está em ter glórias do mundo, mas em ter as glórias de Deus. Se ela tivesse preocupada com as glórias do mundo, hoje ela não estaria glorificada no céu e glorificada pela igreja, como nós glorificamos hoje. Um outro ponto que aprendemos aí é a assistência que Deus dá aos seus, em todo momento. Quando nós tomamos a decisão de servirmos a nosso Senhor não nos desampara. Ele não nos promete felicidade na terra, mas promete nos dar assistência diante das dificuldades e depois a felicidade no céu. E um terceiro ponto que é importante está na disponibilidade que nós devemos ter para fazer a vontade dele, de dar o testemunho da nossa fé, e dando esse testemunho, é claro que podemos levar muita gente para ele e para a vida eterna. Então é assim o exemplo dos santos, né?
Quando a igreja canoniza um santo, nos mostra não só o seu poder de intercessão no céu, mas nos mostra também o amor de Deus que se manifesta através daquele santo. E manifesta também para nós um exemplo, um modelo. Se eles conseguiram, como diz Santo Agostinho, nós também conseguiremos. Então pensamos hoje a Santa Ágata, que nos ajude a sermos fiéis, firmes na fé, e não estejamos preocupados com o que o mundo pensa de nós, mas queremos fazer aquilo que Deus quer de nós. Aí nós temos garantia de vida eterna. Amém.